Hoje iremos continuar estudando o RM Classes de Ensino Superior. A nossa ideia inicial é passar os principais parâmetros e dar condições de vocês, através deste estudo, realizar uma implantação bem-sucedida em qualquer cliente. Bom, na tela inicial, nós temos o usuário, a senha e o alias para conseguir acessar o banco de dados. Os alias são criados no BDE e servem para fazer a conexão entre o banco de dados e o aplicativo. O BDE normalmente encontra-se dentro da pasta RM Sistemas, que fica localizado no menu Iniciar Programas RM Sistemas. Quando não for possível encontrar o BDE neste caminho, acesse também Iniciar Configurações Painel de Controle. Lá, você com certeza também encontrará o BDE. Como já dissemos anteriormente, o BDE é um canal de comunicação entre o aplicativo e o banco de dados. Por default, os aplicativos da RM Sistemas exigem que os alias criados pelo BDE iniciem com a palavra corpore RM, conforme mostramos do lado esquerdo da tela. Entretanto, para trabalharmos com mais do que um alias, podemos colocar o underline e o nome do banco de dados que vamos trabalhar. Aqui na FM Soluções, trabalhamos com banco de dados de vários clientes. Então, por default, definimos que o nome dos alias seriam corpore rm underline nome do cliente, conforme vemos na figura que está sendo exibida na sua tela. Ao criarmos um novo alias, devemos escolher para qual database, para qual banco de dados estaremos realizando a conexão. Veja que temos várias opções de drivers. Nós estamos atualmente utilizando o SQL Server 2005. Então, o driver do banco de dados que iremos apontar é o MS SQL. Abrimos aqui agora um novo alias, onde iremos dar o nome conforme explicação anteriormente dada. Bom, na parte direita do vídeo, temos que configurar três propriedades principais: database name, server name e username. O database name é o nome do banco de dados que estamos tentando realizar a conexão. É necessário destacar aqui que o nome do banco de dados não precisa ser necessariamente corpore rm underline e o nome da base. Pode ser, por exemplo, pode ser rm teste, pode ser o nome do cliente, tá? Não importa. O importante é saber que o nome do alias, este nome aqui, tem que se iniciar com corpore rm. Aqui dentro do database name, não. Server name é o nome do servidor onde o banco de dados está. E o username é o nome do usuário que possui permissões para acessar o banco de dados. Cadastradas essas três principais opções, vamos até a setinha Apply, de aplicar. É onde nós usamos para salvar as alterações que nós fizemos dentro do alias que nós criamos no momento. Desejamos salvar. Pronto, está salvo. Para termos certeza de que esse alias está enxergando ao banco de dados, fazemos um teste. Clicamos no sinal de mais e ele pede um usuário e uma senha. No banco de dados da FM Soluções, estamos utilizando o usuário e a senha padrão da RM Sistemas, ou seja, username RM, password RM, tudo em minúsculo. Pronto. Se do lado esquerdo da tela tivermos essa demonstração com esse quadradinho na cor verde e do lado direito
estivermos com todas as marcações em negrito, significa que nós conseguimos alcançar o banco de dados, ou seja, esse BDE está enxergando as informações do banco de dados que foi parametrizado dentro do mesmo. Feito isso, voltamos no aplicativo e escolhemos qual alias nós iremos utilizar. Vamos utilizar então o alias corporarm_caratinga. Uma vez digitado o nome do usuário e a senha do mesmo, e escolhido também o alias, podemos pressionar OK para entrarmos no sistema. Este é o RM Classes Ensino Superior. Estamos trabalhando no momento, para este treinamento, na versão 10.40.19. É importante salientar que o Classes Ensino Superior, ele não só realiza o controle acadêmico de uma instituição de ensino superior. Ele é perfeitamente adaptável a uma escola de idiomas, a uma escola de cursos técnicos, aos cursos de extensão de uma faculdade, aos cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Trata-se de uma ferramenta muito flexível. Na barra de títulos, nós temos as informações do nome do aplicativo, a versão, qual alias estamos utilizando no momento e o nome da coligada onde temos acesso, além do número de série do sistema. Na parte inferior temos a barra de status, onde nós temos a informação do período letivo corrente, do usuário que está logado no momento e a data do sistema. Essa data não é uma data criada pelo RM Classes. Essa data é a data do servidor de banco de dados dos aplicativos Corpora RM. Ou seja, em qualquer procedimento, não adianta ficar alterando a data do próprio computador, do terminal onde você está executando o RM Classes ou qualquer aplicativo do RM Sistemas. Essa data é oriunda do servidor do banco de dados. Por exemplo, no caso de o usuário mestre expirar a data, nós não devemos alterar a data da nossa máquina para poder ter acesso ao sistema. Devemos alterar a data do servidor. Assim, nós recuamos a data, entramos no sistema, atualizamos a data do usuário que perdeu a validade, fechamos, retomamos a data do servidor para a data atual e então acessaremos o sistema normalmente. Então, fica aqui o destaque para essa informação. Bom, o RM Classes, antes de entrarmos em suas parametrizações, precisamos estudar um pouquinho dos principais cadastros que o RM Classes possui. Esses cadastros encontram-se no menus Cadastros, Acadêmicos, Auxiliares. Aqui temos os principais cadastros do RM Classes. Esses cadastros são utilizados também na confecção dos parâmetros. Por isso, da necessidade de primeiro nós conseguirmos realizar estes cadastros para depois sim iniciarmos a parametrização do sistema. Numa ordem cronológica de importância, o cadastro de status de matrícula é o principal cadastro de todos esses que nós estamos vendo na tela. Por isso até dele estar posicionado na primeira posição. O status de matrícula define qual é o comportamento do sistema nas suas principais situações. Por exemplo, o RM Classe Ensino Superior, ele é um controle acadêmico de toda a vida do aluno dentro da instituição de ensino. Do ponto de vista do aluno, nós temos três principais controles: o momento da matrícula, o momento da rematrícula e o momento da apuração de notas. A matrícula só acontece num primeiro momento, quando o aluno é novato
e está fazendo a matrícula pela primeira vez na instituição de ensino. Após esse processo, teremos sempre rematrículas, pois trata-se de um aluno veterano que já cursa, já tem um curso, já estuda nessa instituição de ensino e agora ele vai passar para um próximo período letivo. Então, ressaltando bem, nós temos 3 etapas cruciais no RM Classes. Nós temos a matrícula, que é a entrada do aluno pela primeira vez na instituição de ensino, a rematrícula, que é a renovação de matrícula deste aluno para um próximo período letivo, e a apuração de notas e faltas, que é onde o sistema realiza todos os cálculos para verificar a aprovação ou reprovação do aluno nas disciplinas. E é o status de matrícula que define o comportamento do sistema durante essas 3 situações. Vamos então estudar alguns exemplos da base de um cliente nosso de Caratinga. Vamos começar a estudar pelo status de matriculado. Bom, no status de matrícula, nós definimos o código e a descrição do status da matrícula. O código é um campo tipo string, alfanumérico, ou seja, aceita tanto códigos quanto letras, números quanto letras. É muito comum, em alguns clientes, nós vermos a opção do código para matriculado estar com o código MA, para reprovado por nota, o código RN, para reprovado por falta, o código RF. E alguns outros clientes preferem usar números para estar identificando os status de matrícula. Aqui, por exemplo, nós temos o caso do código 1 para descrição matriculado. Bom, nessa caixa, status referente ao aluno, definimos onde esse status de matrícula vai afetar o comportamento do sistema. Nós temos 3 partes no cadastro do aluno onde esse status aparece: no curso, no período letivo e na disciplina. A tabela onde fica armazenado o status referente ao curso chama-se UaluCurso. É uma tabela onde nós guardamos informações do aluno no curso. A tabela referente ao status do aluno no período letivo chama-se UMatricPL, ou seja, matrícula do aluno no período letivo. A tabela que guarda a informação do status referente à disciplina chama-se UMatalum. É a matrícula do aluno nas disciplinas. Vamos ver na prática agora, antes de falarmos um pouco sobre o status de matrícula, sobre as parametrizações do status de matrícula, onde realmente é efetivado os 3 cadastros de status. Vamos pegar um aluno qualquer, por exemplo. Pronto. Nessa caixa é onde nós temos a primeira ação do primeiro status. Essa é a tabela UaluCurso. E aqui encontra-se o status de matrícula do aluno no curso. Na aba Secretaria, nós vamos ter os outros 2 cadastros onde o status irá aparecer e que nós mencionamos anteriormente. Na parte de cima, na caixa de matrícula do aluno no período letivo, nós temos a tabela UMatricPL e temos aqui o status de matrícula. Na terceira e última tabela onde o status de matrícula aparece, nós temos aqui na caixa de disciplinas do período letivo a tabela UMatalum. A tabela UMatalum ela é de grande importância não só por conter o status, a situação do aluno na disciplina, mas também por ser a tabela responsável por guardar as notas, as faltas, o período letivo e as disciplinas de cada aluno. Veremos mais sobre essa tabela mais adiante. Voltaremos agora, então, no cadastro dos status de matrícula. Bom, agora que já sabemos onde
cada área dessas é afetada dentro do cadastro do aluno? Vamos estudar agora qual será o comportamento deste aluno quando tiver este status em cada uma das partes. Aqui nós temos 4 abas. A aba que parametriza o status do aluno no curso, a aba de parametrização do status do aluno no período letivo, a aba de parametrização do status do aluno na disciplina e uma quarta aba que é a parametrização do comportamento quando o aluno tiver esse status de matrícula e estiver acessando o portal educacional. No status do aluno no curso, temos 4 flags, ou seja, 4 botões que podemos configurar para realizar determinadas tarefas no sistema referente a esse status. Então, o que esse status vai fazer? O status de matriculado indica transferência? Não. É um status que indica que o aluno está matriculado e realizando seus estudos dentro da instituição de ensino. Então, não é um status que indique transferência. É um status que permite matricular o aluno em um período letivo? Sim, claro. O aluno, quando estiver com status de matriculado no curso, eu poderei matricular esse aluno num período letivo. Modifica o status do aluno no período letivo atual para... Bom, essa flag permite que o sistema automaticamente altere o status do aluno no período letivo quando eu informar no curso que ele está matriculado. Ou seja, vamos entrar dentro do cadastro do aluno, mais uma vez, para podermos ver o que essa flag está falando. Aquela flag diz que quando eu colocar o status do aluno aqui para matriculado, o sistema automaticamente na secretaria passará o aluno para ter um novo status. O aluno assumirá um novo status. Ok? Isso é feito automaticamente. No momento que eu alterar aqui, vai ser feita a alteração no período letivo. Vamos deixar essa tela em aberto para podermos sempre estar voltando e mostrando alguns exemplos. Bom, indica conclusão no curso? Não. O aluno ainda está matriculado, ainda está lecionando na instituição de ensino, então não indica conclusão do curso. Vamos agora para o status do aluno no período letivo. Permite inclusão e exclusão de disciplinas? Claro, o aluno matriculado ele tem que ter disciplinas associadas a ele. Então, esse status deve permitir inclusão e exclusão de disciplinas. Modifica o status do aluno no curso para. Essa flag já tem um comportamento contrário à flag que nós vimos no status do aluno no curso. Essa flag diz que, quando nós colocarmos o aluno matriculado na aba secretaria, na caixa de matrícula do aluno no período letivo, o status do aluno no curso automaticamente vai mudar para alguma coisa que nós colocarmos aqui dentro agora. Por exemplo, só como exemplo, para abandono. Vamos tentar fazer a simulação aqui. Vamos alterar esse status primeiramente para qualquer status. Notem que o status do curso continua matriculado. Se essa base de dados que nós estamos usando como exemplo estiver com seus parâmetros corretos, no momento que eu mudar para matriculado, o aluno tem que mudar o status para abandono no curso. Então, essa que é a função daquela flag. Vamos relembrar? No status do aluno no período letivo, nós definimos que esse status modificaria o status do aluno no curso para abandono. Vocês viram que quando nós colocamos no período letivo para matriculado, automaticamente o cadastro do aluno no curso, o status dele mudou para abandono. A mesma coisa eu posso fazer para modificar o status das disciplinas em curso para algum outro status definido no sistema. Vamos parametrizar aqui para aprovado.
só para podermos ter uma noção do que pode acontecer. Vamos alterar aqui novamente, colocar qualquer disciplina, qualquer status. Notem que quando eu coloquei aqui o status de desistente, automaticamente suas disciplinas ficaram com status de desistente. Na hora que eu voltar aqui para matriculado, as disciplinas deveriam ter voltado para matriculado. O sistema também possui alguns bugs, para aprovado, aliás, mas o sistema também possui alguns bugs. Nem sempre ele consegue fazer a alteração de uma vez. Às vezes é necessário fechar o sistema e iniciá-lo novamente. Vamos testar agora e vamos ver. Pegamos o mesmo aluno. Vamos modificar de novo. Vamos colocar agora desligado. Desligado. Ótimo. Quando colocamos, esse é um outro exemplo de uma outra integração que veremos no futuro. A integração com o financeiro. Quando nós trocamos a situação de matrícula e status de matrícula do aluno, automaticamente o sistema me mostrou que o mesmo possui débitos financeiros. E ele me pergunta se eu desejo continuar. Vou falar que sim. Ok. Vamos copiar a matrícula desse aluno. Vamos voltar no mesmo aluno. Aonde está desligado, vamos passar para matriculado e vamos ver se o sistema vai conseguir realizar as alterações. Ele tem que passar todas as disciplinas para aprovado. Notem que atrás ele já passou a situação das disciplinas do aluno para aprovado. Continuando no cadastro dos status de matrícula, então nós vimos quais foram as modificações que o sistema realizou com essas duas flags marcadas. Seria também o mesmo caso para o status do aluno dentro do curso. Bom, seguindo. Faz as disciplinas com este status assumirem o novo status do período letivo? Se nós marcarmos, ele vai assumir o status que estamos parametrizando no momento. Cancela contrato financeiro? Como se trata do status de matriculado, nós não podemos cancelar o contrato financeiro do aluno. O contrato financeiro do aluno é o contrato que o aluno assina aceitando todas as formas de ensino e concordando com as normas da instituição. Então, nós não cancelamos o contrato financeiro do aluno. Cancela o usuário do RM Biblios? Não. Uma vez que o aluno se encontra matriculado, nós devemos dar acesso a esse aluno para poder realizar empréstimos na biblioteca, reservas e todas as movimentações que existem dentro da biblioteca. Exige contrato financeiro do aluno? Sim. O aluno matriculado ele deve ter associado um contrato financeiro. Ativa o usuário do RM Biblios? Sim. Ativamos o usuário do RM Biblios. Quando o aluno é matriculado e nós inserimos esse status no aluno, o sistema automaticamente cria um usuário com permissões de acesso para realizar movimentações na biblioteca da instituição. Opções para matrícula no próximo período letivo. Aqui encontram-se algumas definições que podem impedir uma correta matrícula do aluno no período letivo. Primeira opção, matricular nas disciplinas reprovadas e em atraso. Ora, nós sabemos que numa instituição de ensino superior não existe dependência de uma cadeira, de uma disciplina.
O aluno, quando não consegue obter o número total de pontos, ele é reprovado e ele é obrigado a fazer essa disciplina novamente no próximo período letivo, ou em algum período letivo posterior. Depende muito dos processos como a instituição de ensino trabalha. Quando o aluno fica reprovado, ele passa a ter uma disciplina em atraso. Então, com essa opção marcada, eu digo para o sistema que no momento da matrícula, o sistema vai me dar uma sugestão de que o aluno tem que se matricular em todas as disciplinas que ele foi reprovado e nas disciplinas que ele tem em atraso. No caso das disciplinas em atraso, vamos imaginar que uma instituição de ensino dê a liberdade para o aluno escolher quais e quantas disciplinas ele gostaria de fazer naquele período letivo. Se um período letivo tem por default 5 disciplinas e o aluno opta por fazer somente 3, obviamente ele está deixando de fazer 2 disciplinas que ele terá que fazer no decorrer do curso. Então, com essa opção marcada, o sistema vai trazer para o usuário que está fazendo a matrícula a sugestão das disciplinas que ele foi reprovado e das disciplinas que o aluno está em atraso, porque não fez a disciplina no período correto, no período letivo default. A próxima é matricular nas disciplinas reprovadas, em atraso e nas do próximo período letivo. Nesse momento, suponhamos que estejamos terminando o período letivo 2009-1 e vamos matricular o aluno para o período letivo 2009-2. Com essa opção marcada, o sistema irá sugerir que o aluno faça a matrícula nas disciplinas em que ele foi reprovado, nos períodos letivos anteriores, nas disciplinas que o aluno ainda não fez e já deveria ter feito nos períodos letivos anteriores, e nas disciplinas do próximo período letivo, que é o próximo período que eu vou fazer, que eu vou cursar. Portanto, essa opção mais completa e mais correta para se utilizar na maioria das instituições de ensino. Lembrando sempre que devemos sempre realizar um levantamento eficaz, detalhado, rico em informações. Assim, nós conseguiremos parametrizar o sistema de uma maneira satisfatória e usual para a instituição de ensino. A última opção é somente matricular nas disciplinas do próximo período. Se no levantamento detectarmos que o aluno de forma alguma é reprovado na disciplina, ou seja, ele vai dentro do mesmo período letivo, ele tem várias oportunidades até que o mesmo seja aprovado na disciplina, e que ele de forma alguma, jamais pode ficar devendo uma disciplina, ou seja, ele jamais vai ter uma disciplina em atraso, então nós marcamos essa opção, que somente vai matricular o aluno nas disciplinas do próximo período letivo. Opções para o usuário do RM associado ao aluno. Nós vamos cancelar esse usuário, nós vamos ativar esse usuário, ou nós não vamos alterar este usuário. Para o status de matriculado, nós vamos ativar o usuário do RM associado ao aluno. O usuário do RM associado ao aluno é o usuário criado pelo sistema para poder ter acesso ao portal de gestão de conteúdos ou o portal educacional. É o usuário responsável por por ter vínculo com algum funcionário no RM Labore. Então, no momento da matrícula, nós vamos ativar este usuário. Entendido todos os status, vamos passar agora para o status do aluno dentro da disciplina. Esse status indica a aprovação do aluno na disciplina? Não, não indica. É um status de matrícula somente. Conta como créditos acadêmicos cursados ou em curso? Sim, conta. Claro que nós devemos sempre levar em consideração o levantamento antes realizado, para conseguirmos realizar este tipo de parametrização. O exemplo que estou dando é um exemplo padrão, é um exemplo que acontece na maioria das instituições de ensino, o que não quer dizer que aconteça em todas. Contar como créditos acadêmicos cursados em curso faz com que dentro desse período o sistema assimile os créditos acadêmicos daquela disciplina
como cursados ou em curso. Isso é de auxílio para as próximas matrículas ou rematrículas do aluno. Conta como créditos financeiros. Eu só posso marcar essa opção se a instituição de ensino realiza sua cobrança por créditos. Para falarmos bem rapidamente de como se trata essa situação, cada disciplina dentro da grade, dentro da matriz curricular, possui um número de créditos financeiros e um valor para cada crédito financeiro. A instituição de ensino propicia aos alunos, no momento da matrícula ou da rematrícula, escolher quantas disciplinas ele quer fazer. Essa atitude inibe a inadimplência dentro da instituição de ensino. Vamos imaginar que, para este período letivo, o aluno, fazendo todas as disciplinas sugeridas, gastaria em torno de R$ 500 por mensalidade. Se a instituição de ensino der a ele a possibilidade de escolher quais disciplinas ele pode cursar dentro deste período letivo, o aluno pode reduzir o valor da mensalidade. Ao invés de estudar as 5 disciplinas, que ficaria num valor de R$ 500, ele pode optar por escolher 2 disciplinas e reduzir o valor da mensalidade para R$ 200, por exemplo. Levando em consideração que, neste exemplo que estou mencionando, cada disciplina custaria R$ 100. Ok? Então, somente se a instituição de ensino trabalhar com essa situação, é que nós devemos marcar aquela flag. A flag conta como créditos financeiros. Ok? Bom, permite digitação ou alteração de notas e faltas? Sim. Enquanto o aluno estiver matriculado, eu tenho que poder lançar as notas, lançar as faltas e alterá-las conforme a necessidade. É impressa na ata? Sim. O status de matriculado me permite imprimir as disciplinas que tiverem com esse status na ata. É uma disciplina em curso? Sim. É uma disciplina que o aluno está cursando no momento. É um pré-correquisito válido? Aí depende do mais uma vez, depende do levantamento que nós tivermos feito. No nosso exemplo aqui, vamos colocar que essa disciplina é um pré ou um correquisito válido. Essa opção vai trabalhar junto com a opção de pré-requisitos que estará cadastrado dentro das disciplinas, dentro das matrizes curriculares, como veremos mais adiante. Incrementa o número de alunos da turma, ou seja, no momento que eu colocar determinado aluno como matriculado, o sistema incrementará mais um aluno dentro da turma que eu estou matriculando. É impressa visualizada no histórico? Sim. Essa flag é muito importante também para visualização das disciplinas no portal educacional. Sem essa flag marcada, o aluno não consegue visualizar a disciplina que ele estiver com esse status no portal. Aluno com esse status sai no diário? Sim, o aluno com esse status sai no diário. Aqui eu gostaria de ressaltar que esse diário, essa flag se refere ao diário próprio do sistema, a um diário interno que existe no sistema. Esse diário interno ele é muito pouco usado, porque é um diário padrão que a RM Sistemas desenvolveu. E normalmente numa implantação, a instituição de ensino propicia aos analistas de implantação um modelo de diário próprio que ela já trabalha. Então, essa flag, estando marcada ou não, se eu utilizar um relatório confeccionado no gerador de relatórios, essa flag não faz qualquer tipo de alteração. Essa flag só faz sentido se formos utilizar o diário próprio, padrão, do RM Classes de Ensino Superior. Lembrando que este diário próprio do RM Classes de Ensino Superior, nós não temos como realizar qualquer alteração. Coeficiente de rendimento. As disciplinas que estiverem com status de matriculado não entram no cálculo do coeficiente de rendimento?
entram no cálculo do coeficiente de rendimento com a nota final ou entram no cálculo do coeficiente de rendimento com a nota zero. O coeficiente de rendimento ele é utilizado em determinadas instituições de ensino para promover os estudos dos alunos, às vezes para dar brindes, às vezes para dar menções honrosas, como por exemplo, o aluno que tem o coeficiente de rendimento maior dentro da turma, ele vai ter um desconto na mensalidade de 20% naquele período, ou vai receber um brinde da instituição de ensino. O cálculo do coeficiente de rendimento varia muito de uma instituição de ensino para outra, mas o cálculo correto do coeficiente de rendimento é: soma-se todas as disciplinas cursadas pelo aluno e divide-se pelo número das disciplinas cursadas. Assim nós teremos o coeficiente de rendimento. Para a última aba agora, a aba Portal Educacional, nós temos disponível para consulta pelo aluno, disponível nas listagens, disponível para digitação de notas e faltas. Lembrando que todos estes status se referem ao aluno no portal, no momento em que o aluno, o professor ou algum funcionário da instituição estiver acessando o cadastro do aluno que estiver como matriculado no portal. Então, esse status permite ao aluno fazer consultas? Sim, permite. O aluno está matriculado, então ele pode fazer consultas no portal. Essas consultas são consultas financeiras, consultas de notas, de faltas, de quadro de horários, enfim, todas as funcionalidades que o portal educacional oferece. Fica disponível nas listagens? Sim, fica disponível nas listagens. Lembrando mais uma vez que em todas as listagens do portal. Fica disponível para digitação de notas e faltas? Sim, fica disponível. O aluno estando como matriculado, ele tem que estar disponível para a digitação de notas e faltas. No caso dessa flag, os professores é que vão conseguir digitar notas e faltas do aluno, ou os usuários do sistema da secretaria, conforme os processos de cada instituição de ensino. No momento da matrícula, pelo portal, permite o aluno efetuar matrícula? Conforme levantamento realizado previamente na instituição de ensino, nós definiremos se o aluno com status de matriculado poderá efetuar a rematrícula pelo portal. Permite o aluno incluir e excluir disciplinas? No momento da matrícula, se o aluno puder escolher quais disciplinas ele quer fazer no período letivo, nós vamos ter que parametrizar e marcar essa opção, permite o aluno incluir e excluir disciplinas. Permite o aluno efetuar matrícula com débito financeiro? Então, essa opção vai permitir que o aluno, mesmo com débito financeiro, consiga realizar a matrícula pelo portal educacional. Bom, aqui nós fechamos o primeiro status de matrícula do aluno. Vimos todas as flags e todas as opções que temos em cada aba para parametrização do status. Gostaria agora de mostrar um status referente a notas. Quando eu vou usar um determinado status só para controlar a situação do aluno após a sua apuração de notas, esse status não deve fazer referência ao curso e ao período letivo. Este status deverá fazer referência somente à disciplina do aluno. Então, eu parametrizarei somente o status do aluno na disciplina. Querem ver um exemplo? Pelo que eu acabei de ver, o status estava com a flag de indica conclusão no curso e permite incluir exclusão de disciplinas. Então vamos entender o que é o status de aprovado. O status de aprovado quer dizer que naquela disciplina específica o aluno foi aprovado. Então, se eu deixar a flag indica a conclusão do curso, eu estarei dizendo que naquela disciplina que o aluno foi aprovado, propiciou-o a terminar o curso. Está errado. Ele simplesmente foi aprovado.
Ele não necessariamente concluiu o curso. Então nós não podemos ter essa flag marcada. Ao mesmo tempo, reparei também, a flag permite inclusão e exclusão de disciplinas. Uma vez aprovado, nós não precisamos mexer mais naquela disciplina. Então nós não temos por que permitir inclusão ou exclusão de disciplinas quando o status do aluno for aprovado. Status do aluno na disciplina. Agora sim. Agora nós iremos parametrizar o comportamento do sistema para o status aprovado. É muito importante os status de matrícula estarem corretamente parametrizados, porque assim nós vamos impedir que um usuário menos treinado acabe cometendo alguns erros no sistema. E esses erros geram mais erros e geram mais situações que vão aparecer no resultado final. Ou seja, quando o aluno solicitar um histórico, quando eu for encerrar o período letivo. Então é muito importante o status de matrícula do aluno estar corretamente parametrizado. Então nós estamos no status referente ao após a apuração de notas. O que é apuração de notas? O aluno vem estudando na instituição de ensino e em determinado momento ele vai ter que fazer algum tipo de avaliação definida pela própria instituição. Essa avaliação geralmente vale notas e é o resultado dessa avaliação que diz se o aluno foi aprovado, se ele foi reprovado, se ele foi reprovado por falta, se ele foi reprovado por nota, se o aluno ficou em alguma etapa especial para conseguir nota para poder ser aprovado, não é? Então, todos os status referentes à apuração de notas e faltas deverão ser referentes somente na disciplina. Ou seja, devemos ter somente a flag na disciplina marcada e nenhuma outra. Estando com essa flag na disciplina marcada, os parâmetros são os mesmos que nós vimos anteriormente. Basta parametrizá-los corretamente e podemos colocá-los em produção. Bom, então, concluímos aqui os estudos de status de matrícula do aluno. Para esclarecer quaisquer dúvidas que porventura não tivermos passado nesta explicação, aconselho a vocês entrarem no cadastro e pressionarem a tecla F1. A tecla F1 dentro de um cadastro traz para a tela o help do sistema já cadastrado, já encontrando a opção do cadastro que você se encontra. Então, pasta status do aluno no curso. Vamos ter todas as opções, todas as descrições e às vezes até com alguns exemplos sobre algumas situações. Correto? Estamos então estudando no sistema os principais cadastros. Estes cadastros nos darão condições de fazer a parametrização efetiva do sistema. Estudamos primeiramente o status de matrícula e vamos estudar agora os tipos de matrícula. Trata-se de um cadastro bem simples, um cadastro com código e descrição, mas que serve como filtro de informações para a realização de relatórios, para a realização de filtros no sistema, muito importante como informação. Então esse aluno, ele fez a matrícula, qual foi o tipo de matrícula desse aluno? Foi a matrícula de adaptação, certidão de estudos, complementação de carga horária, dependência? Então aqui nós cadastramos todos os tipos de matrícula existentes na minha instituição de ensino. Voltaremos em cadastros acadêmicos auxiliares e vamos ver também os tipos de aluno. Outro cadastro bem simples, mas muito importante também nos quesitos de filtros para relatórios e de filtros em tela. É um cadastro que só possui o código e a descrição, bem simples de ser realizado. Normalmente,
o que temos cadastrados aqui é como está no exemplo aqui. Aluno, se ele é ex-aluno, se ele é candidato, se ele é veterano, se ele é novato. É importante irmos acompanhando onde cada cadastro aparece. Então, o cadastro de tipo de aluno fica exposto para utilização bem na tela de identificação do aluno dentro do cadastro do mesmo. Estamos no cadastro do aluno, que possui a matrícula 007025, que tem o nome Albeci Gonçalves Serpa. Na aba Identificação, aqui nós temos o tipo do aluno. Alguns cadastros vão possuir uns botões ao lado. Esses botões são atalhos para chegarmos aos cadastros. Novo, vamos colocar qualquer código e vamos colocar aqui, ó, exemplo. Salvamos e damos OK. Notem que o tipo de aluno cadastrado no momento, que foi o tipo de aluno exemplo, não aparece como opção no campo tipo. Devemos então pressionar as teclas Ctrl mais R para que a lista seja atualizada. Assim, aparece o tipo do aluno exemplo e nós conseguiremos então dar sequência no nosso cadastro. Voltaremos então para os cadastros auxiliares. Tipos de ensino básico. Aqui nós cadastramos os tipos de ensino básico existentes. É mais um cadastro muito simples, com código e descrição, onde normalmente nós temos essas 4 opções: segundo grau, supletivo, técnicos e científico. Tipos de ocorrência. Os tipos de ocorrência são cadastrados para que nós consigamos realizar alguns controles referentes ao aluno. Aqui nessa base, nós temos 2 exemplos. Os grupos Registro Acadêmico e SOI, que é o Serviço de Orientação Educacional. Cadastrado no grupo Registro Acadêmico, nós temos as ocorrências vestibular, anotações, histórico, pra Fabiana, bloqueio, deve histórico escolar e trouxe histórico escolar. Dentro das ocorrências, nós realizamos algumas parametrizações. Por exemplo, o código 6, deve histórico escolar, durante o processo de rematrícula, bloqueia o aluno. Ou seja, o sistema vai emitir uma mensagem de que não é possível realizar a rematrícula deste aluno, porque o mesmo está devendo o histórico escolar. No SOI, nós temos a informação de faltou aula e de agrediu o professor. Podemos parametrizar também que, para o caso de agressão, eu bloqueio a rematrícula desse aluno, ou seja, eu não permito mais que esse aluno que agrediu um professor continue estudando na nossa instituição de ensino. Do lado esquerdo, nós cadastramos os grupos. E do lado direito, nós cadastramos as ocorrências. Ok? Vamos ver lá no cadastro do alunos novamente, onde é utilizado as ocorrências. Bom, então no cadastro do alunos nós temos várias abas e é importante destacar as subabas também. Por exemplo, na aba identificação nós temos a subaba identificação e endereço. Então, as ocorrências ficam nas abas ocorrências. Aqui nós temos os grupos, registro acadêmico, podemos incluir um novo. Ó, aqui já dá os tipos cadastrados dentro do grupo, vestibular, informamos uma data, filial, curso, habilitação, ou seja, informamos os dados
Acrescentamos algum tipo de observação, se for necessário. Pronto. Está incluída a ocorrência. Continuando, então, os cadastros. Tipos de ingresso na instituição, ou seja, qual foi a forma que o aluno entrou para a nossa instituição de ensino. É um cadastro bem simples como os demais. E aqui nós podemos cadastrar as formas de acesso à nossa instituição de ensino. Tipos de curso. Os tipos de curso que nós temos na nossa instituição de ensino. Cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, extensão, cursos técnicos, né? Um cadastro rápido aí dos tipos de curso. Tipos de solicitação de protocolo. Aqui nós já temos uma área mais detalhada. O que são solicitações de protocolo? São todas as solicitações que o aluno faz dentro do registro acadêmico ou da famosa secretaria na instituição de ensino. No exemplo que estamos vendo, a declaração de matrícula custa R$ 5,00 para o aluno e está associada ao serviço declaração. Notem que no tipo de protocolo, além do cadastro do protocolo e do serviço associado, podemos também informar os procedimentos que devem ser seguidos para que consigamos atender a solicitação do aluno. Então, na declaração de matrícula, a responsável por este protocolo, no momento em que o protocolo estiver deferido, deverá primeiramente realizar a digitação de notas e depois mudar o status, a situação de matrícula da disciplina. O próximo, não há procedimento cadastrado, então vamos fazer um teste com a declaração de matrícula. Secretaria, protocolos. Pedimos um novo protocolo. Tipo de solicitação. Declaração de matrícula. Notem que automaticamente o valor é preenchido. Devemos informar então se o aluno pagou na hora ou não. Então, se o aluno já pagou, está quitado. Vamos pegar um aluno de exemplo. Aí preenchemos qual curso que ele prefere, que ele estuda no momento. Situação, data prevista de entrega, dia 30. Responsável é o usuário master. Situação, deferido. No que nós colocamos a situação para deferido, o sistema automaticamente jogou na tela os dois procedimentos que eu devo seguir para conseguir realizar a solicitação de protocolo do aluno. Eu devo então digitar as notas e depois mudar o status na disciplina. Pressionando OK, o sistema já vai me jogar para a área de digitação de notas. No caso do nosso exemplo, o sistema emitiu a mensagem que o aluno não está matriculado no período letivo selecionado, que é o período letivo de 2009/2. De qualquer forma, serve como exemplo para a nossa explanação. Então, esses são os protocolos. São as solicitações dos alunos para determinadas situações dentro da instituição de ensino. Nos protocolos ainda, nós temos um histórico de repasse. Eu posso ter atendido o aluno enquanto usuário master, mas não sou eu que vou executar as tarefas desse protocolo. Então, automaticamente, eu passo para um novo responsável. Vou passar para a Kisa Ellen. Ela vai ser a responsável agora. E ela pode colocar uma observação. Basta clicar no botão adicionar. Observação 1. A observação fica cadastrada para o usuário dono do responsável pelo protocolo no momento. Podemos alterar quantas vezes forem necessárias.
e podemos adicionar observações para cada usuário que for responsável pelo protocolo. Isso é muito importante e é muito utilizado em instituições de ensino que trabalham com turno de horário dos funcionários do protocolo. O protocolo pode ser tanto um departamento separado, quanto pode ser um departamento dentro do registro acadêmico ou dentro da secretaria. Vamos dar um exemplo prático. A senhora Akisa Ellen de Castro, ela foi responsável por esse atendimento na parte da tarde, mas ela não concluiu esse atendimento. Então ela repassou esse atendimento para Adelina Lima Rocha, que é a responsável pelo registro acadêmico à noite. E ela vai dar continuidade no trabalho, encerrando ou repassando novamente para a funcionária do turno da manhã. Correto? Então nós temos todo esse histórico e toda a comunicação de uma para outra até a resolução deste protocolo. Esse protocolo ele é semelhante aos processos do RM Agilis, com apenas algumas diferenças. O RM Agilis ele é parametrizado para ser utilizado também pelo portal. Então o aluno não precisa estar em loco, não precisa estar na instituição de ensino para fazer uma solicitação de declaração de matrícula. Ele pode fazer isso em casa, através do portal, pelo RM Agilis importado, e seguir os mesmos trâmites como nós fizemos aqui agora no cadastro de protocolos. Mas se a instituição de ensino não possuir o RM Agilis, nós conseguimos fazer esse controle internamente no sistema através do executável. Ok? Voltamos então nos cadastros. Tipos de atendimento. Exatamente como estávamos informando anteriormente, quando eu tenho a integração com o RM Agilis, é nessa área que eu realizo o cadastro dos tipos de atendimento. Com o Agilis integrado, eu teria já disponível um atendimento pronto. Os atendimentos são criados no Agilis e são puxados para os aplicativos que fazem integração com ele. No caso da Fundação Educacional de Caratinga, a mesma não possui ainda a implantação do RM Agilis. Então, nós não temos nenhum tipo de atendimento cadastrado, por isso nós não podemos associar nenhum tipo de atendimento ao protocolo. Ok? Mas fique entendido que a diferença entre os atendimentos do Agilis e os protocolos do RM Classes é única e exclusivamente que, pelos tipos de atendimento, eu consigo fazer as solicitações de protocolo via internet. E pela solicitação de protocolo, eu tenho que estar em loco, na secretaria, porque vai ser através do executável. Motivos de alteração de matrícula. Nós já vimos que nós temos 3 locais onde aparecem o status de matrícula. Este cadastro, o cadastro de motivo de alteração de matrícula, se refere a essas 3 áreas. Vamos relembrar quais são? A primeira área é o curso, é o status do aluno no curso. A tabela é o alucurso. O segundo local é o status do aluno no período letivo. Tabela o matric PL. E o terceiro e último lugar, é o status de matrícula do aluno na disciplina. A tabela o matalum. Então, o que esse cadastro faz? No momento que eu alterar o status de matrícula do aluno numa dessas 3 áreas, eu devo dar uma justificativa. Eu devo dar uma explicação do porquê eu estou fazendo essa alteração. Então vamos cadastrar um motivo. Código 22. Teste para treinamento. Vamos pegar um aluno novamente.
No momento que eu alterar o status, o sistema vai me solicitar um motivo de alteração. Vamos procurar então a nossa alteração, o nosso motivo. Esse aluno foi alterado para que nós possamos realizar um teste neste treinamento. Confirmar, ele faz novamente a verificação, a integração com o RM Fluxos e verifica que esse aluno possui débitos em aberto. Nós informamos que nós desejamos continuar. Ok, está cadastrado um motivo de alteração. Modalidades de curso. Trata-se de um cadastro informativo e muito simples sobre a modalidade de determinado curso. Licenciatura, bacharelado, licenciatura e bacharelado, pós-graduação lato sensu, mestrado técnico, bacharel e tecnólogo são algumas opções das modalidades de curso. Tipos de atividades complementares. Atividades complementares são algumas atividades extradisciplinas que o aluno pode fazer durante o curso, durante o decorrer do estudo daquele curso. Então, por exemplo, estágio curricular supervisionado. Quais são as atividades destes alunos que estiverem fazendo o estágio curricular supervisionado? Aqui nós cadastramos quais são as atividades. Para exemplo, foi cadastrado praticar estudos da disciplina X e estudar na prática métodos de alguma coisa. Então, é só mais um cadastro no sistema muito importante para que nós consigamos controlar as atividades complementares dos alunos. Agora, vamos passar por uma sequência de cadastros menores, mas que são utilizados dentro do cadastro de alunos no momento em que nós estamos preenchendo a matrícula ou a rematrícula ou atualizando os dados do aluno no sistema. Temos o cadastro de idiomas, religiões, conceitos, profissões, ocupações, documentos, áreas e carreiras, provas de vestibular, tipos de feriado e instituições de ensino. Todos esses cadastros são cadastros de fácil preenchimento e que aparecem em determinadas abas do cadastro dos alunos. Cadastro de áreas e interesses, cadastro de profissões, cadastro de carreiras, cadastro de língua estrangeira. Então, só nessa aba, na aba diversos, nós vimos 4 cadastros. E esses cadastros podem ser acessados de dentro dessa aba, bastando clicar em cima dos respectivos ícones. Então, eu estou cadastrando a área teste e a carreira exemplo. Para informar a área, um Ctrl R na área de interesse e a carreira exemplo. Se eu for voltar novamente e incluir mais uma carreira, dentro da área teste, eu vou ter a carreira exemplo e a carreira teste. Mesma coisa para o cadastro de profissões e para o cadastro de idiomas. O próximo cadastro é o cadastro de provas de vestibular. Este é um cadastro muito importante, porque este é o cadastro que me permite ter guardado no cadastro do aluno o histórico das notas do aluno no vestibular. Então vamos cadastrar uma disciplina de exemplo. Disciplina prova 15, redação 3. Claro, é só um exemplo. Vamos entrar no aluno,
no cadastro do aluno. Na aba vestibular, nós temos aqui embaixo o cadastro das provas. Solicito uma nova prova. Redação 3, nota 10, é um bom aluno. A prova foi realizada no dia 27/8/2009. Pronto. Agora, eu tenho um cadastro. Eu tenho dentro do cadastro do aluno as provas que o aluno realizou no vestibular e as notas que ele tirou. Serve como pesquisa e até pode aparecer em alguns relatórios solicitados pelo aluno. Próximo cadastro é o cadastro de instituições de ensino. Aqui eu cadastro todas as instituições de ensino técnico, ou ensino médio, ou ensino fundamental, que porventura os alunos que vêm para a minha instituição de ensino utilizem. É um cadastro bem simples, é um cadastro que possui a identificação, o tipo da instituição, se ela é pública, se ela é privada, se ela é conveniada com a minha instituição de ensino e o endereço da mesma. Voltamos no cadastro do aluno. Dentro da aba vestibular é onde nós temos a instituição cadastrada. Então aqui nós informamos o ano de conclusão do ensino básico e a instituição. Notem que eu não consigo descer de forma alguma a seta de rolagem para a instituição. Para poder acessar uma instituição, devemos escrever e pressionar Tab. Escrever um pedaço do nome e pressionar Tab. A instituição de ensino que eu estou procurando é a instituição de ensino Narciso de Queiroz. Então, eu uso Coringa, percente, digito o nome Narciso e pressiono Tab. O sistema automaticamente vai trazer para mim todas as instituições de ensino que tenham no nome a palavra Narciso. Eu escolho e pronto. Salvo. Ok. Os próximos cadastros são cadastros de integração com o módulo RM Labore. Então, eu não consigo editar ou excluir esses cadastros. Nacionalidades, tipo de parentesco, tipo de situação civil e vínculos empregatícios são cadastros de vínculo com o RM Labore, com o RM Vitae. Então, eu não consigo realizar nenhuma alteração nesses cadastros pelo RM Classes. Note que eu não tenho acesso aos botões novo e excluir. Eu só consigo verificar e fazer alteração. Eu não consigo incluir ou excluir nenhum desses cadastros. Ok? Finalizamos assim os cadastros dos tipos finalizamos agora então as tabelas mais utilizadas no cadastro dos alunos. Agora nós podemos passar para a próxima etapa, que é a etapa de cadastro de período letivos. Todos esses cadastros devem seguir a ordem cronológica que eu estou explicando aqui para uma parametrização do sistema, para uma implantação correta do sistema. Vamos então cadastrar os períodos letivos. É muito importante definir o código do período letivo corretamente. É esse código que irá aparecer em todos os cadastros que mencionarem o período letivo, em todos os relatórios que mencionarem período letivos. Então, nós jamais devemos colocar esse código como um sequencial, pois o sequencial não me diz nada. O código 1 se refere a qual período letivo? Não dá para saber. O adequado é colocar exatamente o código do período letivo. A descrição, o código do período letivo no código. Qual que é o código do período letivo? 2010/1. Então, no código do cadastro de período letivo, eu vou colocar
2010/1. E na descrição eu informo primeiro semestre de 2010. É importante salientarmos também que os períodos letivos podem ser anuais e semestrais. Quando anuais, esses períodos são de duração de aproximadamente de 11 a 12 meses, ou seja, o ano inteiro. Quando semestrais, datam apenas de 6 meses. O usual, em várias instituições de ensino, quando o período letivo é semestral, o usual é que o mesmo comece em janeiro e termine em julho, comece em agosto e termine em dezembro. Mas algumas instituições de ensino trabalham com um período de 6 meses em meses diferenciados. Por exemplo, começando em março, começando em setembro, começando em julho, começando em maio. Então, todas essas formas de controle de período letivo, nós conseguimos assimilar no sistema. Eu gostaria de destacar também que todos os cadastros devem ter sempre todos os seus campos preenchidos. Todos os campos de todos os cadastros são utilizados em determinadas situações ou em determinados momentos. Não é diferente no período letivo. Por isso, aconselho que sejam cadastrados o mais adequadamente possível todos os campos do período letivo, dos períodos letivos em questões. Bom, pegamos aqui o período letivo 2009/2 como exemplo. Na descrição está corretamente preenchido como segundo semestre de 2009. São 100 dias letivos, não foi informada a carga horária total. Numeração automática de turmas. Nesse quadro eu informo a data limite para o sistema realizar a numeração automática de turmas, ou seja, depois dessa data, o sistema não mais realizará a numeração automática de turmas. Validade do período letivo. Início, dia 20/7/2009. Previsão de término. O que é uma previsão de término? É o cálculo que é feito pelo número de dias letivos e a carga horária, que nós entenderemos em qual dia, de qual mês, esse período letivo se encerrará. Nós temos também o campo de término, porque nem sempre conseguimos cumprir a data exata de previsão de término. Por exemplo, atualmente, algumas cidades de alguns estados do Brasil estão passando pelo problema da gripe A1N1, a gripe suína. E algumas instituições não estão tendo aulas em determinados períodos, ou seja, o período letivo começou, mas foi interrompido. Então, a previsão, o término, a data de término vai ser diferente da previsão de término, concordam? Beleza. Data limite para matrícula e trancamento. É uma data, nós vamos informar uma data, onde após essa data, nenhum aluno mais poderá ser matriculado ou poderá realizar trancamento. Calendário. O calendário é muito importante num software ERP. O que é um ERP? É um sistema de gestão integrado, ou seja, eu tenho o meu controle acadêmico, que está integrado ao meu controle financeiro, que está integrado ao meu controle de compras, que está integrado ao meu controle de pessoal, que está integrado ao meu controle de ponto e assim por diante. Ou seja, todos os módulos estão integrados. Um calendário bem feito serve para o controle de todos os módulos em diversos parâmetros. No parâmetro do RM Classes integrado ao RM Fluxos, o calendário serve para o sistema enxergar em quais datas eu tenho feriados e o que eu devo fazer quando essas datas chegarem. Por exemplo, no dia 5/10 é feriado na cidade de Conselheiro Lafayette. A matrícula dos alunos caiu no dia 5/10. O sistema, então,
verifica através do calendário que dia 5/10 é feriado, feriado municipal. Daí o sistema procura o próximo parâmetro, que é sobre o comportamento dele em casos de mensalidades que caiam em feriados. Daí lá ele vai encontrar o que fazer. Se ele vai cobrar juros, mesmo a mensalidade tendo vencido dentro de um feriado, se ele vai prorrogar o vencimento desta mensalidade, ou seja, não vai cobrar juros, vai aceitar receber no próximo dia útil, ou se ele vai antecipar o recebimento dessa mensalidade. Ou seja, a mensalidade deveria ser paga um dia antes do feriado. Então o calendário é sempre muito importante. E nós temos sempre, trabalhando com instituições de ensino, 4 tipos de feriados. Feriado federal, é o feriado nacional, né? Feriado estadual, vale só para dentro do estado. Feriado municipal, vale só para dentro do município, só para dentro da cidade. E o feriado acadêmico, que são algumas datas que a instituição de ensino pode considerar como feriado. Então, no calendário, é onde eu vou indicar estas datas. Agora temos 2 flags importantes. Período letivo encerrado. Com essa flag marcada, eu informo para o sistema que este período letivo em questão está encerrado. Não há mais alterações a fazer, não há mais o que verificar neste período letivo. Esta flag marcada em conjunto com a flag nos parâmetros do classes, bloquear alterações em períodos letivos encerrados, faz com que somente o supervisor possa realizar qualquer alteração neste período letivo, nenhum outro usuário mais. Bom, essa é a parte configurável do período letivo, da forma acadêmica da coisa, da forma de informações sobre o período letivo. Nós vamos agora estudar a parte de apuração de notas. É muito importante termos ciência de que as etapas de apuração de notas são cadastradas e parametrizadas dentro do período letivo. As etapas de apuração de notas são definidas pela instituição de ensino e são adquiridas por nós, enquanto analistas de implantação, através do levantamento feito previamente. Então vamos pensar o que são etapas para digitação de notas e faltas. Vamos para a aba Etapas. Vamos trabalhar com o exemplo que essa instituição de ensino tem a etapa primeira avaliação, que começa no dia que será realizada no dia 5/8/2009 e que terminará no dia 5/9/2009. O total distribuído de pontos para essa etapa seriam de 30 pontos. A pontuação mínima, 15 pontos. E o total de frequência exigida para essa etapa é de 75%. Como estamos trabalhando com etapas de notas e faltas juntos, o sistema me pergunta a frequência exigida e me possibilita marcar se é obrigatória a digitação de número de aulas dadas ou não. Aqui, neste momento, eu gostaria de dar um exemplo da importância dessa flag estar marcada. O sistema calcula, realiza a apuração de notas e de faltas através de fórmulas. Essas fórmulas são confeccionadas por nós, analistas de implantação, em cima do levantamento feito previamente pela instituição de ensino. Quando essas fórmulas são confeccionadas, temos que ter muito cuidado sobre onde e como vamos buscar os dados para realizar a apuração de notas e de faltas. Falando especificamente de faltas, suponhamos que as nossas fórmulas de faltas calculem se o aluno está reprovado ou não por falta através da carga horária informada na matriz curricular. Isso é muito perigoso, porque pode ser que para determinada disciplina
o aluno não tenha que fazer a carga horária completa. Por exemplo, o aluno foi transferido de uma outra instituição de ensino para a nossa. No momento que o aluno é transferido de outra instituição de ensino, uma junta responsável pela análise do currículo, ou seja, uma junta responsável pela análise das disciplinas realizadas em outra instituição de ensino, cadastra o aluno com aproveitamento de estudos. Por exemplo, o aluno estava fazendo sistema de informação na instituição de ensino A e ele está se transferindo para a instituição de ensino B. A mesma disciplina, gerenciamento de projetos, que ele fez na outra instituição de ensino, ele vai poder aproveitar na instituição de ensino B. Porém, a carga horária realizada na instituição de ensino A é inferior à carga horária exigida na instituição de ensino B. Então, esse aluno vai ser matriculado para fazer somente um número X de aulas. Então, a carga horária dessa disciplina é de 50 horas, mas esse aluno vai fazer somente 20. Então, se a fórmula para cálculo de faltas estiver sendo olhado pela carga horária que fica cadastrado dentro da matriz curricular, esse aluno vai ser reprovado, mesmo tendo mais de 75% de frequência exigida. Porque a fórmula vai calcular, eu tenho 50 horas de carga horária, esse aluno só fez 20, ele está reprovado. Daí o perigo de compor as fórmulas de faltas pela carga horária. Para deixar bem claro, quando a gente confecciona as fórmulas de falta e direciona para que a mesma enxergue a carga horária, ele não vai enxergar a carga horária da disciplina do aluno. Ele vai enxergar a carga horária da disciplina do aluno dentro da matriz curricular. Então, se nós informarmos dentro da disciplina que esse aluno só fez 20 horas e a carga horária cadastrada é de 50 horas, a nossa fórmula reprovará esse aluno incorretamente. Isso tudo eu expliquei para mostrar a importância da flag obrigatório de digitação de notas de número de aulas dadas. Porque se direcionarmos as nossas fórmulas de falta para enxergar um número de aulas dadas, este aluno deste exemplo que eu acabei de citar jamais será reprovado. Por quê? Porque o sistema irá enxergar o número de aulas dadas por cada aluno. E para esse aluno, nós vamos ter cadastrado 20 aulas. E ele vai ter 20 presenças, ou seja, 100% da frequência exigida. Então, o mesmo não será reprovado. Correto? Salvamos. E ok. Aqui, então, nós temos uma etapa para digitação de notas e faltas para os alunos que estiverem matriculados no período letivo 2009-2. Correto? Uma outra maneira que podemos trabalhar também é, sem marcar a flag, usar as mesmas etapas para a digitação de notas e faltas. Assim, a nossa tela ficaria dividida em dois. Na esquerda, nós colocaríamos as etapas de nota, conforme já vimos parametrizado anteriormente. Notem que dessa vez nós não temos o percentual de frequência exigida, nem a obrigatoriedade, a flag da obrigatoriedade de digitação de aulas dadas. Só tenho informações relativas às notas. Do lado direito, nós cadastraremos as etapas de faltas. Aqui sim, nós teremos as flags e o campo frequência exigida, conforme tínhamos na outra tela anteriormente. Então, assim, nós estamos desvinculando a etapa de notas da etapa de faltas. Dentro destes cadastros, nós também temos uma aba relativa ao portal educacional. Essa aba parametriza o comportamento do sistema quando visto do portal. O que essa etapa deverá fazer? Até quando eu posso fazer alteração de notas via portal educacional? Até dia 10/8/2009. A partir de quando eu posso consultar essa etapa? A partir do dia 11/8/2009, ou seja, depois de ter feito todas as alterações
eu passo a deixar os alunos consultarem. Essa etapa está disponível para consulta? Esta etapa bloqueia a inclusão de avaliações, ou seja, essa etapa bloqueia que eu inclua mais avaliações para este aluno? Marcaremos conforme levantamento, salvar, ok. Podemos também copiar etapas de outros períodos letivos. Quando essa função vai ser muito utilizada? Quando eu tenho instituições de ensino que seguem o mesmo padrão de etapas para cada período letivo, ou seja, não há mudanças do período letivo anterior para o próximo período. Então eu uso um wizard, que é um assistente para cópia de etapas. Eu seleciono qual período letivo eu desejo fazer a cópia dessas etapas. De qual período letivo eu vou copiar as etapas? Eu seleciono quais etapas eu desejo copiar. Seleciono todas ou seleciono só algumas. Automaticamente, as etapas são copiadas do período letivo anterior para o próximo período. Correto? Bom,